Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma indicação de leitura para vocês. Não estou com livros em mãos porque eu já emprestei, mas o livro de hoje é O Poder do Hábito. Esse livro foi escrito pelo Carlos Duhigg e é um livro sensacional. É um livro grande, espesso, mas é um livro muito fantástico. Ele traz muitas informações, ele traz muitas reflexões onde você consegue ter ideia de como são formados os seus hábitos. O autor ele coloca nesse livro, por exemplo, que você precisa de uma determinada ação sendo repetida por pelo menos 21 dias seguidos para que ela possa se tornar um hábito. Ou seja, sabe aquela dificuldade que a gente tem quando a gente vai lá e fala, poxa, quero emagrecer, quero perder peso. Pô, a gente sabe o que precisa fazer, a gente precisa comer menos, a gente precisa ter uma dieta mais balanceada, a gente precisa praticar exercício físico, a gente sabe o que precisa ser feito, todo mundo sabe o que precisa fazer, que precisa comer menos e fazer exercício físico, todo mundo sabe disso. Mas o grande problema, por que ninguém coloca em prática isso? Porque não é todo mundo que tem a força de vontade, tem a opinião de falar, poxa, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou conseguir, eu vou cumprir aquilo. A grande parte das pessoas sempre encontra uma desculpa, ou a gente acaba procrastinando, a gente deixa para depois, a gente fala, pô, mas semana que vem eu começo um regime, pô, na outra semana eu vou entrar na academia, pô, no outro mês eu vou entrar na academia, mas pô, é que esse mês não deu, tal, tô meio apertado de grana, pô, esse mês foi complicado, porque eu tive aniversário, foi final de ano, tal, pô, mês que vem, nossa, mês que vem eu tenho um evento, tal, vou ter que viajar, já vou ficar um mês fora, vou ter que ficar uma semana fora, então, nem vou entrar na academia porque eu vou perder. Putz, na outra semana, então a gente sempre encontra uma desculpa para não fazer. A gente sempre deixa para depois, a gente nunca coloca realmente em prática. Todo mundo sabe o que precisa fazer para você poder ganhar mais, para você poder ter mais administração financeira, para você poder para você poder ler um livro, você precisa ter opinião, você precisa decidir. Se você ficar deixando para depois, você nunca vai alcançar. Então, nesse livro, ele ensina para você como é que você vai formar um hábito. Quando você tem conhecimento, fica mais fácil para você driblar essas vozinhas que ficam falando na nossa cabeça, que ficam falando no nosso cérebro, falando, pô, mas deixa para amanhã, deixa para semana que vem. Quem nunca disse que, vou começar um regime, mas eu vou começar na segunda-feira? Por que segunda-feira? Toda decisão que você tomou, ela deve ser feita hoje, deve ser feita agora. Não tem que deixar para depois, não tem que deixar para semana que vem, não tem que deixar para quarta-feira, independente do dia da semana, para o mês que vem. Isso são travas da nossa cabeça que a gente fica sempre encontrando uma ocasião, um motivo para deixar para depois, para a gente não se culpar. A gente sabe que a gente é culpado porque a gente não está fazendo aquilo que precisa ser feito. A gente não está fazendo os passo a passo que a gente precisa fazer para alcançar os objetivos que a gente definiu. Quando você entende que para você criar esse hábito de ir para uma academia, por exemplo, para você começar um regime, você sabe que o difícil vai ser você fazer essa atividade por 21 dias. Os 21 dias primeiros são os mais complicados, porque é onde você ainda não tem o hábito, então às vezes você esquece, às vezes você não lembra, às vezes você vai arranjar alguma desculpa, mas você tem que ser mais forte que isso e falar, não, eu vou fazer isso durante 21 dias, são 21 dias seguidos, eu preciso para criar esse hábito. E é impressionante como isso realmente funciona, como isso realmente muda a nossa vida. Quando você coloca na sua cabeça que você vai fazer aquilo, por exemplo, atividade física, você precisa fazer, você colocou na cabeça que você vai fazer atividade física todo dia, você vai para academia ou fazer exercício em casa, não importa. Colocou na sua cabeça isso? Ótimo, simplesmente faça. Comece hoje. Então comece agora. Independente do horário que você está assistindo esse vídeo, se é isso que você quer, comece agora. Vai lá e faz. Faça os seus exercícios, da onde você estiver, no seu escritório, na sua casa, no seu quarto. Vai lá e faz. 15 minutos de exercício. E aí você já começou. Bom, comecei as atividades físicas. Amanhã eu vou procurar uma academia. Não deu tempo de procurar academia? Faz em casa, na hora que der. Na hora do almoço, antes do almoço, mas é 15 minutos. Mas começa, faça. E assim você vai fazendo todo dia. Quando chegar no 21º dia, é impressionante como tudo fica muito mais fácil. Parece que as coisas acontecem, parece que o seu corpo pede o exercício, parece que você já está habituado. E exatamente é isso que acontece. Você formou o hábito de realmente conseguir fazer aquela atividade que você se propôs. Um outro ponto muito interessante que o autor cita no livro é que ele fala que para você mudar o seu hábito, a gente tem alguns hábitos que são indesejados. Por exemplo, existem pessoas que têm o hábito de assistir muita televisão, têm o hábito de assistir muito Netflix, assistir muitos filmes. E às vezes a pessoa não tem o hábito de ler um livro, por exemplo.
Então, o autor ele recomenda que você possa fazer a substituição de alguns hábitos ruins por hábitos bons. Então, se você assiste muita televisão, por exemplo, e você quer substituir para você começar a ler um livro, porque você não gosta de ler, porque você fala que o ler dá sono e tal. Então, basta você substituir o hábito que você tem de assistir televisão por um hábito que você queira utilizar como benéfico. Por exemplo, nesse exemplo aí da televisão, se você todo dia às 8 da noite você parar para assistir a novela, então você começa às 8 da noite, todo dia às 8 da noite, antes de assistir a novela, ou 15 minutos antes de assistir a novela, você vai sentar e você vai praticar a leitura. Então, comece substituindo o hábito. Ou talvez você fale, ó, de vez eu assistir televisão, eu vou parar para ler 15 minutos, meia hora. E quando você faz isso, pensando, todo dia você tem que pensar em fazer isso, durante 21 dias. A partir do 21º dia, aquilo se torna automático e você começa a fazer sem nem perceber. Por exemplo, isso funciona para as pessoas que às vezes têm algum hábito negativo. Por exemplo, comer muito doce, comer muito chocolate. O cara que às vezes trabalha no escritório e ele vai lá e sente vontade de tomar um café. Ele vai lá, sai da sala dele, vai, atravessa o escritório, vai para outro lugar, vai para uma padaria para ir lá tomar café. E nessa ele volta, ele perdeu muito tempo para ir, para voltar. O cara que fuma, ele periodicamente ele vai lá tal e dá vontade de fumar e ele vai lá e sai tal. Tem toda aquela rotina, aquela conduta dele, aquele passo a passo dele para ir lá, sair e fumar. Quando você tem conhecimento da formação do hábito, você pode substituir algo que possa te dar a mesma sensação, o mesmo prazer do que o cigarro. E aí você consegue substituir o seu vício. Então toda hora que me der vontade de fumar, eu parar e vou ficar 15 minutos tomando um café. Toda vez que me der vontade de fumar, você vai sair para dar uma volta. Você utiliza algum hábito que seja saudável, que você possa substituir pelo hábito que seja indesejado. Às vezes comer um doce, às vezes você ir até um lugar, às vezes simplesmente você sentar e conversar com alguém. Mas você pode substituir todos os hábitos que você tem no seu dia a dia, você pode substituir por algo que seja mais interessante, que seja mais benéfico e você possa ter benefícios. Todos os hábitos. Então, para a gente formar um hábito, a gente tem também, o primeiro ponto é o gatilho. Gatilho é aquilo que nos desperta a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes o cara que é fumante, quando ele vê alguém fumando, é o gatilho que faltava para ele ter vontade de fumar. Pô, agora me deu vontade de fumar, porque eu vi alguém fumando. Ou o cara que tomou um café, tal, dá o gatilho para que ele queira fumar. Logo depois ele vai lá e ele fuma e aí sim ele começa a ter a recompensa, que é aquela sensação de prazer, aquela sensação de satisfação. Quando a pessoa tem a mania de comer muito chocolate, tem a mania de comer muito doce ou toma muito café, tudo isso acontece da mesma maneira. A gente tem um gatilho, que é o que desperta a gente a iniciar aquele hábito. Depois a gente tem a sensação do momento, né, que é o resultado. E aí a gente tem a recompensa, que é o prazer que você tem logo depois daquilo. Você pode, tendo esse conhecimento, você pode moldar tudo aquilo que você quer para que você alcance os resultados esperados. Então você pode começar a testar qual é o gatilho que você pode utilizar quando você sentir vontade de fumar, quando você sentir vontade de comer aquele chocolate. Então, você sentiu vontade, qual vai ser a ação que eu vou utilizar? Eu vou bater papo 15 minutos com alguém, eu vou comer, sei lá, um biscoito ao invés do chocolate, substituir aquele hábito por alguma outra coisa. E aí depois eu tenho uma recompensa. A recompensa talvez é ficar de folga um minutinho, ou talvez seja, vou entrar na rede social durante 5 minutos, ou você buscar o prazer em alguma outra sensação. Quando você faz isso, você consegue modificar todos os seus hábitos ruins para você ter hábitos bons. A prática de exercícios físicos, por exemplo, era algo, para mim, por exemplo, era algo muito ruim, era algo assim muito difícil. Eu nunca consegui manter um hábito de fazer isso. Quando eu li esse livro, ficou muito mais fácil, que eu coloquei na minha cabeça que todo dia de manhã a primeira coisa que eu iria fazer ia ser meus exercícios físicos. Então, o meu gatilho começou a ser o tapete do lado da minha cama. Quando eu acordo, piso no tapete, aquele é o gatilho. Poxa, vou fazer exercício físico. Aí é algo desagradável. E logo depois eu tenho a satisfação que eu vou tomar café. Eu vou tomar o meu chá, vou tomar meu café com a sensação de dever cumprido. Essa é a minha recompensa. Eu sei que eu vou pisar no tapete, fazer exercício físico e depois eu tenho a recompensa que é tomar o meu café.
Quando você pratica as coisas dessa maneira, sempre quando você faz aquela atividade, você é recompensado, você tem a sua recompensa. Então você tem o gatilho, a ação e a recompensa. É assim que você forma um hábito. Quando você faz isso durante 21 dias seguidos, aquilo começa a cair no automático, você acaba nem precisando mais se lembrar de que você precisa fazer aquilo. Aquilo acaba passando naturalmente pela sua mente e você pratica aquilo rotineiramente. Então crie hábitos, crie rotinas saudáveis no seu dia a dia e elimine os hábitos que não são saudáveis da sua vida e substitua isso por algo interessante. Recomendo muito a leitura desse livro. Quem tiver interesse, basta deixar nos comentários aqui, eu vou trazer mais conteúdos para vocês sobre esse livro ou sobre esse autor. Tá bom, pessoal? Obrigado, vejo vocês no próximo vídeo.